Olá, hoje a gente vai mergulhar umas ideias bem instigantes do Nassim Nicholas Taleb, do livro Arriscando a Própria Pele. A ideia aqui é explorar o que significa na prática ter responsabilidade pelo que a gente faz e diz, sabe? No mundo real. Isso aí. É um tema fundamental que ele traz. E o conceito-chave que a gente vai tentar desempacotar é esse, né? Arriscar a própria pele. Basicamente, o Taleb defende que precisa ter uma simetria. Quem leva a parte boa, o bônus, também tem que estar exposto ao lado ruim, ao ônus, se algo der errado. Exatamente. Não é só uma questão de incentivo, tipo, financeiro. É ter algo concreto a perder, né? Uma consequência real. E isso leva a gente a pensar. Se você dá uma opinião ou toma uma decisão que afeta os outros, não deveria ter algum tipo de pele em jogo nisso? É por aí que ele vai, né? Exatamente essa linha. É uma questão profunda de simetria, de reciprocidade. Ele argumenta que essa falta de simetria, onde uns ganham e outros pagam a conta dos erros, é a raiz de muitos problemas sérios. Desde a ética pessoal até, bom, as grandes crises financeiras que a gente vê. Vamos ver como ele constrói isso. Certo. Então vamos direto nesse ponto central. Como é que o Taleb define isso, arriscar a própria pele? Não é só ter uma parte nos lucros, pelo que entendi. Não, de jeito nenhum. O ponto crucial para ele é justamente ter exposição ao lado negativo, sabe? Ao dano. É carregar uma parte da dor se o negócio desandar. E ele conecta isso com, nossa, com quase tudo. Ética, justiça, a diferença entre aprender na faculdade e aprender na vida real, errando e acertando, até na confiança que você tem quando compra um carro usado de alguém que, sei lá, usava o carro todo dia. Faz sentido. A falta dessa exposição ao risco real é o que ele mais critica. E onde essa falta de simetria fica mais evidente, mais problemática, ele fala muito da crise financeira de 2008, né? Parece um exemplo-chave para ele. Sem dúvida, é o exemplo perfeito para ele. Ele mostra como os banqueiros criaram e venderam aqueles produtos financeiros super complexos, cheios de riscos escondidos, que podiam explodir a qualquer momento, muitas vezes usando modelos teóricos acadêmicos que, segundo Taleb, ignoravam completamente a sujeira e a complexidade do mundo real. E aí, quando tudo ruiu, Exato. Quando a bolha estourou, muitos desses arquitetos do sistema, bom, continuaram com seus bônus milionários, né? Enquanto a sociedade, os contribuintes é que tiveram que pagar a conta gigantesca dos resgates bancários. Ele até tem um nome para isso, negócio estilo Bob Rubin. que seria? Basicamente, privatizar os lucros e socializar os prejuízos. Você ganha na alta e quando dá errado, o problema é do governo, é de todo mundo. E a intervenção do governo, tipo, os resgates, na visão dele, só piora a situação? Piora, exatamente, porque ela acaba protegendo justamente quem deveria ter a pele em jogo, né? Ela remove a consequência negativa das ações erradas. Isso não só valida essa transferência de risco, como para o Taleb cria um incentivo perverso. Incentiva a tomar mais risco ainda no futuro, porque afinal, se der errado de novo, tem a rede de segurança ali para socializar a perda. Ele acha que isso alimenta até um tipo de corrupção no sistema, onde as conexões certas te protegem da responsabilidade. Interessante. E ele busca exemplos na história para mostrar como poderia ser diferente, né? Líderes que realmente arriscavam o pescoço. Sim, sim, ele adora fazer esse contraste. Ele aponta que líderes antigos, como os imperadores romanos, por exemplo, muitas vezes morriam em batalha. Ele até cita umas estatísticas, tipo, a maioria dos imperadores romanos não morreu de velhice na cama, sabe? Nossa. O poder vinha junto com o perigo físico real. Existia uma expectativa de que quem estava no comando também tinha que se expor aos mesmos riscos que o pessoal lá na linha de frente. Uma realidade bem distante do que ele vê na burocracia moderna, né? Que parece isolar quem decide das consequências. Justamente. Ele descreve a burocracia moderna como uma estrutura quase que feita para isso, para separar a ação da consequência, permitir que decisões com impacto enorme, o que ele chama de macrobabuzeira, sejam tomadas por gente que nunca vai sentir o efeito negativo na pele, E qual a solução que ele aponta para isso? conectadas com a realidade e com as consequências do que decidem. Faz sentido. E ele acha algum exemplo mais recente disso?
mencionou o príncipe Andrew na Guerra das Malvinas. Sim, ele menciona esse caso como um exemplo moderno, ainda que raro, né? Daquele princípio antigo do noblesse oblige, a nobreza obriga. A ideia de que ter privilégio, ter status, também traz a responsabilidade de servir e se arriscar. Para o Taleb, foi um sinal, talvez mais simbólico, de que a realeza britânica ainda entendia um pouco desse contrato social. Essa busca por princípios mais fundamentais leva ele a revisitar regras éticas bem antigas também. Ele fala de Hammurabi, regra de ouro, mas parece que ele dá um destaque para a regra de prata, né? Isso, exatamente. Ele passa pelo olho por olho de Hammurabi, pelo amarás o teu próximo do Levítico e, claro, pela regra de ouro, né? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Mas ele argumenta que a regra de prata, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você, é mais robusta, mais prática para o mundo real. E por que essa preferência pela negativa? Pelo não faça? Olha, ele dá duas razões principais. Primeiro, ele acha que a gente geralmente sabe muito melhor o que machuca, o que é ruim, o que causa dano, do que aquilo que é realmente bom para os outros. Então, evitar causar o mal é um guia mais seguro, sabe? Entendi. E segundo a regra de prata, evita aquela arrogância de querer impor aos outros o que a gente acha que é o melhor para eles. É menos invasiva, digamos assim. E ele acha legal que essa regra funcione em várias escalas, é meio fractal. Desde a relação entre duas pessoas até entre países, como Isócrates já dizia lá na Grécia Antiga. E ele compara isso com outras filosofias, tipo a do Kant. Sim, ele dá uma criticada no imperativo categórico do Kant. Acha muito universal, muito abstrato, sabe? Meio desconectado da forma como a ética funciona na prática. Que para ele é mais local, mais tribal, no sentido de que funciona melhor em grupos menores. Certo. Ele até cita pesquisas, tipo as da Eleanor Ostrom, que mostram como a cooperação e as regras éticas funcionam melhor em comunidades onde as pessoas se conhecem, interagem, onde a reputação importa. Daí vem aquela frase ótima dele. Qual? Que a gente é libertário em nível federal, republicano em nível estadual, democrata em nível local e socialista na família. A ética muda conforme a escala da interação, né? Boa. E dessa desconfiança de regras muito abstratas e dessa valorização da consequência real, vem aquele conselho bem direto sobre de quem a gente deve aceitar conselhos, né? Exatamente, é uma recomendação bem pragmática. Desconfie de conselho de quem ganha a vida dando conselho, a menos que essa pessoa sofra alguma penalidade se o conselho dá errado. Ele faz até uma distinção que eu acho interessante entre o tolo, que é quem corre risco sem entender direito, e o vigarista, que é o esperto que consegue transferir o risco para cima dos outros. O conselheiro que não tem pele em jogo corre um sério risco de ser, na prática, um vigarista, mesmo sem querer às vezes. E essa crítica vai para algumas áreas do conhecimento também. Vai sim. Ele mira em alguns campos, especialmente nas ciências sociais ou áreas muito teóricas, que podem acabar virando, nas palavras dele, charlatanescas. Por quê? Porque perdem o contato com o feedback do mundo real, com as consequências práticas do que pregam. Entendi. Uma ideia muito forte para ele é que nós, como espécie, somos muito melhores em fazer coisas que funcionam do que em entender e explicar por que funcionam. A ação e o resultado no mundo são o teste final, sabe? Não a beleza da teoria ou a eloquência de quem fala. Lembrei daqueles exemplos que ele dá que são quase cômicos. Dessa desconexão do engenheiro de luz e do palestrante. Esse é ótimo. O engenheiro que sabe tudo de iluminação, mas não sobe no palco para falar, e o palestrante famoso que não entende nada de luz, e aí fica aquela luz horrível na cara dele atrapalhando a palestra. Pois é. Criava o copo de café, só porque achou mais clean, mais bonito esteticamente. Ignorou totalmente a função prática. A superespecialização pode levar a essa alienação entre o trabalho e o uso real. E qual a consequência maior disso quando a gente pensa em sistemas grandes, complexos? A tendência, segundo Taleb, é que os sistemas projetados por gente sem pele em jogo fiquem cada vez mais complicados sem necessidade,
Porque nesses ambientes, muitas vezes a recompensa não vem de fazer algo simples e que funciona bem. Vem da aparência de ser sofisticado, de parecer inteligente, complexo. Ah, entendi. A simplicidade de verdade, aquela elegância funcional, ela surge quando o que importa é o resultado prático. Isso geralmente acontece quando quem projeta também sente a dor se a coisa não funciona direito. Falando em dinâmicas que a gente não espera, tem uma ideia dele que, nossa, me pegou de surpresa. A tal da regra da minoria intransigente. Como assim uma minoria pode ditar as regras para a maioria? Essa é uma das ideias mais contraintuitivas e eu acho mais poderosas do livro. O exemplo que ele usa para começar é o da comida kosher ou halal. Uma minoria pequena que só come comida certificada como kosher Sim. acaba fazendo com que um monte de produto, refrigerante, salgadinho, sei lá, virem kosher para todo mundo. Por quê? Porque a minoria é inflexível. Ela não come o que não é kosher. Já a maioria é flexível. Ela come kosher ou não kosher, tanto faz. Ah, Para o fabricante, é mais simples fazer só a versão kosher, porque aí todo mundo pode consumir. A minoria inflexível impõe a preferência dela por causa dessa assimetria na tolerância. caramba, então a inflexibilidade de um grupo pequeno vence a flexibilidade da maioria. Importa tanto, se adapta. E ele diz que isso vale para um monte de coisa. Banheiro acessível é feito para poucos, mas todo mundo usa. Amendoim some do avião por causa de poucos alérgicos. Carro automático domina porque quem dirige manual também dirige automático, mas o contrário não vale. Faz sentido. A ascensão do inglês como língua global. Ele argumenta que até religiões como o Islã e o cristianismo se espalharam por uma certa intolerância inicial com as práticas dos outros, uma inflexibilidade que acabou moldando a sociedade. E ele usa até um conceito da física para explicar isso, né? O grupo de renormalização. Sim, é uma analogia interessante que ele pega emprestada. A ideia é que uma unidade pequena e inflexível num nível tipo uma pessoa teimosa na família ou uma família no bairro pode ir renormalizando, mudando a preferência de escalas maiores aos poucos. Uma regra local inflexível pode se espalhar para cima. Isso explica também o poder de veto, tipo, por que o McDonald's é tão popular para grupo? Exato! Não é porque todo mundo ama McDonald's. É porque quase ninguém tem uma objeção intransigente, um veto absoluto. É a opção que menos ofende a maioria flexível. Nossas implicações disso são enormes, né? Política, socialmente. Com certeza. Mostra como uma minoria bem motivada e inflexível pode ter um impacto gigante, desproporcional. Seja para banir livro, influenciar a eleição, criar norma cultural. E o paradoxo que ele aponta, talvez regras morais fortes e universais, tipo não matar, não roubar, só se tornaram estáveis porque foram impostas por minorias intransigentes ao longo do tempo e não porque a maioria concordou pacificamente. A inflexibilidade, nesse caso, pode gerar estabilidade. Seguindo nessa linha de crítica social, ele cria aquele termo bem ácido, o intelectual porém idiota, o IPI. Quem é essa figura? O IPI, para o Taleb, é aquele tipo de pessoa que faz parte de uma certa elite educada, pode ser acadêmico, gente que faz política pública, jornalista que se especializou em dar opinião e ditar regra para os outros, mas sem ter nenhuma pele em jogo, sem sentir as consequências na prática. Certo. São pessoas que, segundo ele, não entendem de verdade a complexidade dos sistemas reais, confundem os modelinhos simplificados que eles usam com a realidade e, o ponto-chave, estão totalmente isoladas dos resultados do que elas mesmas recomendam. E quais seriam as características, assim, mais marcantes desse IPI? Olha, ele lista várias. O IPI tende a patologizar quem pensa ou age diferente, usando rótulos tipo isso é populismo, para votos ou opiniões que ele não gosta. Ele supervaloriza credencial, diploma, em vez de olhar para a experiência prática e para os resultados. Confunde ciência de verdade com cientificismo, aquela aparência de ciência, cheia de jargão, modelo matemático, mas sem teste real no mundo, sem robustez. E talvez o mais importante, erra direto nas previsões sobre coisas complexas, mercado, guerra, dieta, mas quase nunca admite o erro ou perde a pose de quem sabe tudo. É uma crítica dura.
E tem aquele detalhe quase engraçado que ele menciona. Um bom sinal de um IPI é que ele não levanta peso. Metaforicamente, né? Não lida com risco de verdade. E talvez literalmente também. Entendi. A crítica central é essa desconexão total mesmo, né? Das consequências. Total! Os IPIs vivem num mundo de palavras, de ideias abstratas, de aparências. Eles propõem políticas, regras, intervenções, mas quem paga o pato se a coisa der errado é a sociedade, é o cidadão comum, nunca eles. Eles se especializaram em transferir o risco das ideias deles para os outros, enquanto ficam com o prestígio ou o dinheiro. Outra ideia que parece vir de uma observação prática e virou um conceito mais amplo é o tal do efeito Lindy. Que é isso? O nome vem de uma delicatessente antiga lá de Nova York, onde os artistas da Broadway iam. E eles teriam notado que a expectativa de um show continuar em cartaz aumentava quanto mais tempo ele já estava em cartaz. Curioso. O Taleb pega isso e generaliza para coisas que não estragam fácil. Ideias, tecnologias, livros, costumes. A ideia central é, para essas coisas, o tempo que elas já sobreviveram é o melhor indicador de quanto tempo mais elas vão sobreviver. Algo que existe há 100 anos tem mais chance de durar mais 100 do que algo que surgiu há 5 anos. Então o tempo funciona como um filtro. Tipo, o que sobrevive é porque é robusto. Exatamente. O tempo é o grande teste de estresse. Ideias, tecnologias, práticas que aguentam décadas, séculos, elas mostram que tem uma capacidade de lidar com a bagunça do mundo, com o inesperado, com os cisnes negros que ele tanto fala. Certo. Por isso ele defende que a gente deveria dar mais valor para a sabedoria que o tempo acumulou, o conselho da avó, os textos clássicos, como os do Sêneca, do que para a recomendação científica super recente, que ainda não passou por esse filtro do tempo e da desordem do mundo real. Isso é uma crítica direta à forma como a gente valida conhecimento hoje. Tipo, na academia, com revisão por pares. Sim, ele é bem crítico desse sistema de revisão por pares, especialmente em áreas onde o feedback da realidade não é rápido e direto, né? Diferente da engenharia, por exemplo. Ele acha que pode virar um sistema meio fechado em si mesmo, sujeito a modinha, a grupinho, onde a validação é mais um jogo interno da academia do que uma garantia de que aquilo funciona ou é relevante lá fora. Entendi. A validação de verdade para o Taleb vem da sobrevivência, da utilidade que algo mostra ao longo de gerações, sendo filtrado pelo tempo. E essa sobrevivência não tem a ver só com um ser verdadeiro cientificamente, mas com gerenciar risco. Exatamente isso. Para ele, ideias e práticas sobrevivem não porque são verdadeiras no sentido científico mais estrito, mas porque funcionam como bons jeitos de gerenciar risco, ajudam quem as segue a evitar a ruína, a sobreviver. Mesmo superstição. Até superstição antiga, ele argumenta, pode ter embutido ali uma regra de prudência que ajudou nossos ancestrais. Ele dá o exemplo de evitar dormir debaixo de árvore morta, pode parecer bobagem, mas evitava que a árvore caísse em cima de você. A sobrevivência, a capacidade de durar no tempo, vem antes e talvez seja mais importante do que a verdade científica formal. Isso tudo leva a uma redefinição bem radical do que é ser racional, né? Não é só ter crenças lógicas. Não na visão do Taleb. Racionalidade para ele não é sobre a lógica interna das suas crenças. É sobre agir de um jeito que garanta a sua sobrevivência e a do sistema que você pertence a longo prazo. E aí ele traz um conceito técnico, mas que é chave: ergodicidade. Ergodicidade. Complicado. Como a gente pode entender isso de um jeito mais simples? Pensa assim, ó. Uma situação é ergódica se a média do que acontece com um grupo grande fazendo algo uma vez é a mesma coisa que a média do que acontece com uma pessoa só repetindo aquilo muitas vezes. O problema é que muita coisa na vida real não é ergódica. O exemplo clássico é roleta russa ou ir no cassino. Se 100 pessoas apostam tudo uma vez, a maioria perde, alguns ganham, o grupo tem uma média lá, mas se uma pessoa aposta tudo 100 vezes, basta ela perder uma vez para sair do jogo. Acabou para ela. Ruína. É uma barreira absorvente.
O resultado para essa pessoa ao longo do tempo é muito diferente da média do grupo no momento só. Entendi. E qual a implicação disso para ser racional? A implicação é gigantesca. Qualquer análise de custo-benefício que ignora essa possibilidade de ruína da barreira absorvente está errada no mundo não ergódico. A ordem que as coisas acontecem importa muito. Para gente que age repetidamente no mundo real, evitar a ruína total tem que ser a prioridade número 1, mais importante que tentar maximizar o ganho médio. Certo. Daí aquela frase famosa dele: nunca atravesse um rio que tem em média 1,20 m de profundidade. A média esconde o buraco de 3 metros que pode te afogar. Então, ter medo de pequenos riscos que se repetem, tipo fumar um cigarro todo dia, não seria irracional? Pela lógica dele, não. Pode ser totalmente irracional. Um cigarro isolado tem um risco mínimo, quase zero. Mas a exposição repetida dia após dia acumula um risco real de ruína, doença grave e morte. Evitar essa exposição repetida, mesmo que o risco de cada vez seja pequeno, é uma estratégia racional para gerenciar o risco de ruína ao longo do tempo. Faz todo sentido visto assim. A racionalidade está ligada à sobrevivência do sistema, seja você, sua família, a sociedade, o planeta no longo prazo. A ruína individual é ruim, claro, mas a ruína coletiva, irreversível, tipo um colapso ambiental, é muito, muito pior. Nesse sentido, até a coragem de arriscar o seu bem-estar por um bem coletivo maior pode ser vista como a forma mais alta de prudência racional. Ok, acho que a gente conseguiu, dar uma boa passada por várias ideias-chave aqui. Recapitulando um pouco. A gente falou da importância da simetria entre risco e recompensa, né? O tal do arriscar a própria pele. Da responsabilidade que deveria vir junto com opinião e ação. Das lições da história, dos líderes antigos, da regra de prata, focada em não causar dano, dos perigos da burocracia, dos conselhos de quem não tem nada a perder. Isso. E também daquela dinâmica inesperada da minoria intransigente, que acaba dominando. A crítica forte ao intelectual, porém idiota, que está desconectada da realidade. O poder do tempo como filtro, com o efeito Linde. E essa redefinição da racionalidade como sobrevivência, em um mundo não ergódico, onde o mais importante é evitar a ruína. Entender esse princípio de arriscar a própria pele parece dar uma lente muito útil para a gente avaliar quase tudo. Desde um conselho financeiro até uma política do governo. Perguntar, mas quem perde se isso aqui dá errado? Pode revelar muita coisa sobre se aquilo é válido, se é sustentável. Sem dúvida. E força a gente a pensar sobre o que é ser racional de verdade. Talvez não seja ter a teoria mais bonita, mas sim adotar as estratégias que, na prática, levam à sobrevivência e à prosperidade no longo prazo, mesmo que elas pareçam irracionais num cálculo de média simples. Para a gente fechar, ficou uma reflexão aqui na minha cabeça com esses trechos do Taleb. Ele vive contrastando a figura do praticante sabe, o comerciante, o engenheiro, o artesão que está ali com a pele em jogo e por isso talvez seja mais direto, às vezes até meio grosseiro no jeito de falar, com a figura do acadêmico, do burocrata, que geralmente é mais polido, mais preocupado com a forma, mas está longe das consequências. É um contraste forte que ele faz, sim. E ele levanta uma questão interessante. Será que é uma certa dose desse realismo, talvez até dessa franqueza meio desconfortável, aquela que muitas vezes acompanha quem está lidando direto com o risco e a bagunça do mundo real? Não é, no fundo, essencial para a gente navegar a vida de forma mais eficaz? Mesmo que isso bata de frente com o que a gente considera educado ou sofisticado intelectualmente. Fica aí a provocação para a gente pensar.